Capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era certo aos olhos de Jeová e andou nos caminhos de Davi, seu antepassado. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, quando ainda era jovem, começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos sagrados, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e das estátuas de metal. Além disso, demoliram os altares dos Baalins na sua presença, e ele derrubou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também destroçou os postes sagrados, as imagens esculpidas e as estátuas de metal. Ele os reduziu a pó e espalhou o pó sobre as sepulturas dos que costumavam oferecer sacrifícios a eles. E queimou os ossos dos sacerdotes nos seus altares. Assim purificou Judá e Jerusalém. E nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, chegando até Naftali, nas ruínas ao redor delas, ele demoliu os altares e triturou os postes sagrados e as imagens esculpidas, reduzindo-os a pó. E derrubou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Depois voltou a Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou Safã, filho de Azalias, Maazéias, chefe da cidade, e o cronista Joá, filho de Joacás, para consertar a casa de Jeová, seu Deus. Eles foram a Ilquias, o sumo sacerdote, e lhe entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus. Os levitas que serviam como porteiros haviam recolhido esse dinheiro de Manassés, de Efraim e de todos os outros de Israel, bem como de Judá, de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Então o dinheiro foi entregue aos que supervisionavam a obra na casa de Jeová. E os trabalhadores na casa de Jeová o usaram para restaurar e consertar a casa. O dinheiro foi dado aos artesãos e aos construtores para que comprassem pedras lavradas e madeira para fazer travessas e vigas para construir os edifícios que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. E os homens executaram fielmente o seu trabalho. Os levitas Jaate e Obadias, dos Meraritas, e Zacarias e Mesulão, dos Coatitas, foram designados para servir como supervisores deles. E todos os levitas que eram músicos habilidosos eram encarregados dos trabalhadores comuns, e eram supervisores de todos os que faziam os diversos tipos de serviço. Alguns dos levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Quando estavam retirando o dinheiro que tinha sido levado à casa de Jeová, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei de Jeová dada por meio de Moisés. De modo que Ilquias disse a Safã, o secretário: Achei o livro da lei na casa de Jeová. Então Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e lhe disse: Seus servos estão fazendo tudo o que foi designado a eles. Eles recolheram o dinheiro que havia na casa de Jeová e o entregaram aos supervisores e aos que fazem a obra. Safã, o secretário, disse também ao rei: Ilquias, o sacerdote, me deu um livro. E Safã começou a lê-lo perante o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou a sua roupa. Então o rei deu a seguinte ordem a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o secretário, e a Asaías, servo do rei. Vão, consultem a Jeová por mim e pelos que ainda restam em Israel e em Judá, a respeito das palavras do livro que foi achado. Pois o furor de Jeová que será derramado contra nós é grande, visto que os nossos antepassados não cumpriram a palavra de Jeová, nem fizeram tudo o que está escrito neste livro. Assim, Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado foram até Uda, a profetisa. Ela era esposa de Salum, que era o encarregado do vestiário, e filho de Tikvá, filho de Arás. Ela morava em Jerusalém, na cidade nova, e ali eles falaram com ela. Ela lhes disse: Assim diz Jeová, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz Jeová: Trarei sobre este lugar e seus habitantes uma calamidade.
todas as maldições que estão escritas no livro que foi lido diante do rei de Judá. Visto que eles me abandonaram e fazem fumegar sacrifícios a outros deuses para me ofender com todos os trabalhos das suas mãos, o meu furor será derramado sobre este lugar e não se apagará. Mas vocês devem dizer o seguinte ao rei de Judá, que os mandou consultar a Jeová. Assim diz Jeová, o Deus de Israel. No que se refere às palavras que você ouviu, visto que o seu coração foi receptivo, e você se humilhou perante Deus quando ouviu as palavras dele a respeito deste lugar e dos seus habitantes, e você se humilhou perante mim, rasgou a sua roupa e chorou diante de mim, eu o ouvi, diz Jeová. É por isso que eu o reunirei aos seus antepassados, e você descansará em paz na sua sepultura, de modo que os seus olhos não verão toda a calamidade que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta ao rei. Assim, o rei mandou convocar todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu à casa de Jeová com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, tanto o grande como o pequeno. Ele leu para eles todas as palavras do livro do pacto que tinha sido achado na casa de Jeová. O rei ficou de pé no seu lugar e fez um pacto perante Jeová, comprometendo-se a seguir a Jeová e a guardar seus mandamentos, suas advertências e seus decretos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras do pacto escritas no livro. Além disso, fez com que todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim concordassem com o pacto. E os habitantes de Jerusalém agiram de acordo com o pacto de Deus, o Deus dos seus antepassados. Depois, Josias removeu todas as coisas detestáveis de todas as terras dos israelitas e fez com que todos em Israel servissem a Jeová seu Deus. Enquanto ele viveu, não deixaram de seguir a Jeová, o Deus dos seus antepassados. Capítulo 35. Josias realizou uma Páscoa para Jeová em Jerusalém, e o sacrifício pascual foi abatido no dia 14 do primeiro mês. Ele colocou os sacerdotes para cumprir os seus deveres e os encorajou a realizar o seu serviço na casa de Jeová. Então disse aos levitas, os instrutores de todo Israel, os que eram santos para Jeová: Ponham a arca sagrada na casa construída por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não devem mais carregá-la sobre os ombros. Agora, sirvam a Jeová, seu Deus, e ao povo dele, Israel, e preparem-se para o serviço, de acordo com as suas casas paternas e as suas turmas, conforme o que foi escrito por Davi, rei de Israel, e por Salomão, seu filho. Tomem a sua posição no lugar santo, agrupados de acordo com as casas paternas do povo, os seus irmãos. Para cada uma delas deve haver um grupo da casa paterna dos levitas. Abatam o sacrifício pascual, santifiquem-se e façam os preparativos para os seus irmãos, a fim de cumprir a palavra de Jeová dada por meio de Moisés. Josias contribuiu para todo o povo que estava presente um total de 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, como sacrifícios pascuais, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos próprios bens do rei. Seus príncipes também fizeram uma contribuição como oferta voluntária para o povo, os sacerdotes e os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os líderes da casa do verdadeiro Deus, deram aos sacerdotes 2.600 sacrifícios pascuais e 300 bois. Conanias e seus irmãos Semaías e Netanel, bem como Asabias, Jeiel e Josabade, os chefes dos levitas, contribuíram para os levitas com 5.000 sacrifícios pascuais e 500 bois. O serviço foi preparado e os sacerdotes tomaram a sua posição e os levitas também, segundo as suas turmas, como o rei tinha ordenado. Eles abateram os sacrifícios pascuais e os sacerdotes aspergiram o sangue que receberam dos levitas, enquanto estes tiravam a pele dos animais. A seguir, prepararam as ofertas queimadas para distribuí-las ao povo, que estava agrupado de acordo com as casas paternas, para que as ofertas pudessem ser apresentadas a Jeová conforme está escrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois.
Eles cozinharam a oferta pascual sobre o fogo, segundo o costume, e cozinharam as ofertas sagradas em tachos, em caldeirões e em panelas. Depois as levaram depressa ao povo. Então os levitas prepararam a refeição pascual para si mesmos e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, os descendentes de Arão, ficaram oferecendo os sacrifícios queimados e a gordura até o anoitecer. Assim, os levitas prepararam a refeição pascual para si mesmos e para os sacerdotes, os descendentes de Arão. Os cantores, os filhos de Asaf, estavam nas suas posições conforme as ordens de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. E os porteiros estavam nos diversos portões. Não havia necessidade de deixarem o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, tinham preparado a refeição pascual para eles. Assim, naquele dia, tudo foi preparado para a adoração de Jeová, a fim de celebrar a Páscoa e fazer as ofertas queimadas no altar de Jeová, segundo a ordem do rei Josias. Os israelitas que estavam presentes realizaram a Páscoa naquela ocasião e a festividade dos pães sem fermento por 7 dias. Desde os dias do profeta Samuel, nunca se tinha realizado uma Páscoa igual a essa em Israel. E nenhum outro rei de Israel realizou uma Páscoa igual a realizada por Josias, junto com os sacerdotes, os levitas, todos os de Judá e de Israel que estavam presentes e os habitantes de Jerusalém. Essa Páscoa foi realizada no 18º ano do reinado de Josias. Depois de tudo isso, quando Josias tinha restaurado o templo, Neco, rei do Egito, foi lutar em Carquemis, junto ao Eufrates. Então Josias saiu para lutar contra ele. Por isso, ele lhe enviou mensageiros para dizer: O que você tem a ver com isso, rei de Judá? Não estou vindo lutar contra você hoje, mas a minha luta é contra outro reino, e Deus diz que eu devo me apressar. Para o seu próprio bem, pare de se opor a Deus, que está comigo, senão ele lhe causará ruína. Mas Josias não desistiu de enfrentá-lo e disfarçou-se para lutar contra ele. Não quis escutar as palavras de Neco que vinham da boca de Deus. Assim foi lutar na planície de Megido. Então os arqueiros atingiram o rei Josias, e o rei disse aos seus servos: Tirem-me daqui, pois fui gravemente ferido. Portanto, seus servos tiraram-no do carro de guerra e o colocaram no seu segundo carro e o levaram a Jerusalém. Assim, ele morreu e foi enterrado no túmulo dos seus antepassados. E todo o Judá e Jerusalém choraram por Josias. E Jeremias cantou um cântico fúnebre por Josias. E todos os cantores e cantoras cantam sobre Josias nas suas lamentações até hoje. Cantá-las tornou-se um costume em Israel, e elas estão escritas entre as lamentações. Os outros acontecimentos da história de Josias, os seus atos de amor leal em obediência ao que está escrito na lei de Jeová, e o que ele fez, do começo ao fim, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36. Então o povo da terra tomou Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em Jerusalém no lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 3 meses em Jerusalém. Mas o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e obrigou o país a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Além disso, o rei do Egito fez Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoiaquim. Mas Neco pegou o irmão dele, Jeoacás, e o levou para o Egito. Jeoiaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 11 anos em Jerusalém. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, seu Deus. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra ele para prendê-lo com 2 correntes de cobre, a fim de levá-lo para a Babilônia. E Nabucodonosor levou alguns dos utensílios da casa de Jeová para a Babilônia, e os pôs no seu palácio em Babilônia. Os outros acontecimentos da história de Jeoiaquim, as coisas detestáveis que ele fez, e todas as coisas más a respeito dele, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei,
e reinou por 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. No início do ano, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia, junto com objetos valiosos da casa de Jeová. E fez Zedequias, seu tio paterno, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 11 anos em Jerusalém. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, seu Deus. Não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falou por ordem de Jeová. Além disso, ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus, e continuou obstinado, endureceu seu coração e não quis voltar para Jeová, o Deus de Israel. Todos os chefes dos sacerdotes e também o povo eram extremamente infiéis, praticando todas as coisas detestáveis feitas pelas nações, e profanaram a casa de Jeová, que ele havia santificado em Jerusalém. Jeová, o Deus dos seus antepassados, avisava-os por meio dos seus mensageiros. Ele os avisava vez após vez, porque tinha compaixão do seu povo e do seu lugar de morada. Mas eles caçoavam dos mensageiros do verdadeiro Deus, desprezavam as suas palavras e zombavam dos seus profetas, até que o furor de Jeová veio contra o seu povo, e não havia mais remédio. Portanto, ele fez vir contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada no santuário. Ele não teve compaixão nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos, nem dos doentes. Deus entregou tudo nas mãos dele. Todos os utensílios da casa do verdadeiro Deus, grandes e pequenos, bem como os tesouros da casa de Jeová e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Ele queimou a casa do verdadeiro Deus, demoliu a muralha de Jerusalém, queimou com fogo todas as suas torres fortificadas e destruiu tudo que era de valor. Ele levou cativos para a Babilônia os que escaparam da espada, e eles se tornaram servos dele e dos seus filhos, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jeová falada por Jeremias, até que a terra tivesse saudado os seus sábados. Durante todo o tempo em que ficou desolada, ela guardou o sábado até cumprir 70 anos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra de Jeová falada por Jeremias, Jeová despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse em todo o seu reino uma proclamação, que ele também registrou por escrito. Dizia o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Jeová, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele me designou para lhe construir uma casa em Jerusalém, que fica em Judá. Quem entre vocês pertence ao povo dele? Que Jeová, seu Deus, esteja com ele. Portanto, que ele suba para lá.